Olá, bem-vindo ao Livros com Bolo. Eu sou a Edna Feu e estamos lendo Crônicas de Limiar, volume 2, A Espada dos Dragões. E se você estiver curtindo, esses livros estão à venda na editora Linhas Tortas. O link está aqui na descrição, www.linhastortas.com, e em e-book lá na amazon.com.br. Então você já tem lá a sequência de 4 livros, Mais Dragões, Titânia, Lua das Fadas, O Portal, Uma Guerra de Luz e Sombras e os outros livros da nossa editora. Então, se quiser ver os livros físicos ou em e-book, a gente fica muito feliz. Aproveita e deixa uma avaliação lá na Amazon, ajuda bastante a gente. Hoje nós vamos ler o capítulo 23. Volta ao lar. O clima mudou quando se aproximaram de Fled Krolig. Uma espessa neblina envolvia a cidade como uma cobra, sufocando seus habitantes de tantas maneiras diferentes que faltam palavras para contá-las. Eles ouviam os trotes dos próprios cavalos na rua lamacenta. Dirk e Romano eram, então, desconhecidos e anônimos, ocultos por capuzes que os protegiam da chuva fina e de olhares argutos. Crianças famintas envoltas em trapos, os rostos sujos e olhos tristes, pontuavam o caminho, como almas perdidas. Romano as olhou, vendo em cada uma delas sua própria infância pobre e faminta. Algumas daquelas crianças, diferentes dele, tinham pais, provavelmente tão pobres quanto elas, envolvidos em algum trabalho mal pago, como eram todos os trabalhos do baronato de Áquila da Noite. Dirk também via aquelas crianças, imaginando se poderia ajudá-las e se sua vida teria sido diferente se alguém tivesse feito o mesmo por ele. Infelizmente, ninguém teria invadido a casa do chefe da guarda do barão de Áquila da Noite, ao ouvir gritos de uma criança espancada. A noite estava caindo e logo estaria escuro. Sabe onde podemos ficar? Perguntou Dirk. Sei sim. Andaram por algumas ruas com algumas pessoas voltando para suas casas. Ali, na periferia, as casas eram praticamente barracos, com paredes muito frias, feitas de pedras incertas e teto de palha que pegava fogo com perigosa facilidade quando as famílias tentavam se aquecer com fogueiras. Era isso ou morrer de frio. O dinheiro ganho não permitia muito mais do que isso. Mais perto do centro, havia um pouco mais de iluminação, mas ainda sentia-se o clima pesado constante na cidade. Diziam que era por causa das magias que Serpente, o mago braço direito do barão, realizava. Diziam que ele tinha pactos com criaturas das trevas e que lobisomens e vampiros por vezes cobravam sua paga em vidas inocentes. Também diziam que o barão tinha chifres por baixo do chapéu e patas de bode. As pessoas dizem muitas coisas. Romano desceu do cavalo e bateu na porta de uma casa de pedras escuras. Passos foram ouvidos e o trinco da porta fez um som metálico. Um rosto rechonchudo de mulher, com cabelos crespos e grisalhos, sob uma touca surgiu pela pequena fresta da porta que se abriu. Olá, senhora Gibbon, disse Romano, retirando o manto. Os olhos da mulher se arregalaram e logo um sorriso de surpresa iluminou o rosto desconfiado. Ela se virou e gritou para alguém lá dentro. Mateus, venha cá, veja quem veio nos visitar. Ela abriu a porta e abraçou o jovem, que teve que se curvar para abraçar a senhora rechonchuda. Vamos, saiam da chuva, disse ela, colocando os 2 rapazes para dentro. Esse tempo horrível deixa qualquer um doente. Dentro da casa simples, um homem de cabelos brancos recebeu Romano com um sorriso onde alguns dentes faltavam. Ele abraçou o jovem, feliz em vê-lo de novo. Romano apresentou Dirk, que tirava o capuz do manto com um sorriso tímido. Vocês se lembram do Dirk? Claro, é bom ver você também, meu jovem. A senhora Gibbon o abraçou também e seu marido cumprimentou entusiasticamente. Devem estar famintos. Sentem-se, estávamos jantando. Eles se sentaram à mesa de madeira, onde havia sopa encorpada e pão quente. Há 2 anos que não temos notícias suas, dizia a mulher, enchendo o prato deles com a sopa grossa. Às vezes eu me perguntava se um dia ia ver você de novo. A senhora Claudette Gibbon foi a principal responsável por Romano sair das ruas, e provavelmente por ele estar vivo hoje. Ele perdera os pais com 5 anos, e aos 8 fugiu do orfanato. Não devemos culpá-lo, pois qualquer um fugiria daquele orfanato infeliz. Porém, a vida nas ruas não era menos cruel
do que dentro do orfanato, e Romano, movido pela fome, começou a roubar. Não demorou muito para ele ser pego, e a lei de Áquila da noite era clara: quem rouba um pão perde a mão. A senhora Gibbon estava passando na hora da confusão com seu saco de pães e interveio. Ela nunca concordou com a forma com que tratavam crianças na cidade. Romano não perdeu a mão, ficou com o pão e ganhou uma casa. Ajudava nos serviços de casa e aprendeu o ofício de ferreiro, até crescer, se apaixonar e almejar voos mais altos. Romano e Dirk atualizaram o senhor e a senhora Gibbon sobre suas conquistas. Eles tinham muitas perguntas e folgaram em saber que eles estavam bem em limiar. O casal tinha 3 filhos homens, mas nenhum deles estava em casa naquele momento, pois tinham ido à cidade vizinha para comprar material para o comércio que possuíam. O senhor Gibbon era ferreiro de talento, e num lugar bélico como aquele, trabalho era o que não lhe faltava. Quando Romano partiu, começou um pequeno comércio para os filhos. Os rapazes vão gostar de vê-lo, Romano, disse o senhor Mateus. Eles voltam em 4 ou 5 dias. Fica conosco até lá? Romano terminava sua sopa, sorrindo ao lembrar tão claramente do tempero inconfundível de sua mãe postiça. Seria ótimo, mas ficaremos por pouco tempo, respondeu Romano. A verdade é que ele era mais novo e menor que os filhos do senhor e senhora Gibbon, que, enciumados, sempre davam um jeito de tornar sua vida difícil. Por um lado foi bom, pois Romano aprendeu rapidamente a se defender. Por outro foi uma infância com muitos hematomas. Não estava nem um pouco ansioso para ver os garotos com quem tinha pouco ou nada em comum. Sua lealdade estava com o casal que ali estava. Só estou aqui para falar com Madeleine, explicou Romano. Assim que falar com ela, voltaremos para Serenidade, onde nossos amigos nos esperam. A menção do nome de Madeleine, os talheres bateram nos pratos, o senhor e a senhora Gibbon se entreolharam. Sobre Madeleine, começou a senhora Gibbon, sem saber como dar a notícia. Eu sei, disse Romano. Ela se casou com outro. Você sabia? Espantou-se Claudette. Romano anuiu com a cabeça. Ela me escreveu. Eu só vim para olhar nos olhos dela e ouvir de sua boca o que aconteceu. Não me deterei muito por aqui. Bom, fico feliz que você já tenha superado, disse o senhor Gibbon, enchendo sua caneca de vinho tinto. Sinceramente, eu achei uma falta de consideração dela se casar tão rápido. Você mal tinha deixado a cidade e ela já estava de braços dados com aquele engomadinho. Romano ergueu a cabeça e olhou para o senhor Gibbon atônito. Como? O casal se entreolhou de novo. Você disse que ela lhe escreveu sobre o casamento, disse o senhor Gibbon. Sim, Romano respondeu. Há pouco menos de 2 meses. O casal ficou parado por alguns segundos. Então a senhora Gibbon voltou a falar. Filho, a moça se casou 3 meses depois que você partiu, há quase 2 anos. Romano ficou nitidamente consternado. Se levantou, arrastando a cadeira que fez um barulho. Estou cansado da viagem, disse, a voz meio falha. Será que eu poderia? Claro, meu jovem. Venham, vocês 2 podem ficar no quarto dos rapazes, já que eles não estão mesmo. Levarei cobertores, a noite será fria. A senhora Gibbon os guiou até o quarto de 3 camas e lhes entregou cobertores grossos. Descansem, meninos. Amanhã as coisas parecerão melhores. E ela saiu, fechando a porta. Eu duvido, murmurou Dirk, que não falara muito desde que chegaram na cidade. Romano sentou-se na cama e olhou para o nada, como se buscasse alguma explicação. A notícia o tinha abalado. Você está bem? Perguntou Dirk, de pé, no meio do quarto. Por quê? Por que ela fez isso? Dirk se sentou ao lado do amigo. Você perguntará para ela amanhã, disse ele. Mas, Romano, não a julgue. Deixe que ela fale. Às vezes há coisas que não fazem sentido sem todas as peças na mesa. Ele deu alguns tapinhas amigáveis no ombro do amigo e deixou-o só com seus pensamentos. Romano retirou os sapatos e foi dormir, e não houve mais conversa naquela noite, embora ambos estivessem acordados por boa parte dela. Se as pessoas da casa pudessem ouvir o que se passava na cabeça dos 2 jovens, ninguém teria dormido, nem na casa, nem na vizinhança. Quando Dirk e Romano chegavam no baronato de Áquila da noite, a tarde também estava encontrando seu fim em Serenidade. Peter Paul e Gruff
fizeram diversas estratégias durante o dia para atrair seu perseguidor misterioso. Demonstraram ter dinheiro, fingiram se separar, andaram por lugares ermos, como becos escuros. Por incrível que pareça, não encontraram nenhum trombadinha. Peter Paul, você tem certeza de que viu mesmo esse esqueleto encapuzado? Claro que tenho, insistiu o rapaz. Gruff o olhou de canto de olho, desconfiada. É sério, eu não estava bêbado. Gruff deu um suspiro e olhou em volta. A tarde caía, tingindo a cidade com um tom alaranjado que rapidamente estava se transformando em azul e cinza. Bom, está escurecendo. Vamos tentar mais uma vez e depois retornamos à estalagem para ver se os outros já voltaram. Dessa vez, você é a isca. Gruff se afastou e deixou que Peter perambulasse pelas ruas, onde as pessoas passavam sem muita pressa. Utilizando sua agilidade em subir em árvores, Gruff subiu em alguns telhados e acompanhou Peter de cima. Entediada, ela pegou algumas amêndoas que trazia na bolsinha e começou a mastigá-las. Viu um rapaz de roupas finas em tons de verde, cabelos longos, que parecia estar esperando alguém. Quando Peter passou por ele, o rapaz pareceu olhá-lo por mais tempo do que o normal. Gruff parou de mastigar para prestar mais atenção. Então, mais 2 rapazes chegaram e saíram todos juntos na direção oposta. Gruff deu um longo suspiro e voltou a mastigar. Continuou acompanhando Peter do telhado. A noite chegou rapidamente. As tochas e lampiões dos postes na rua foram acesos e a cidade ganhava tons azulados. Gruff começava a ficar com fome e as amêndoas já não eram o bastante. Estava pensando em um belo frango assado quando percebeu uma coisa. Um homem de manto púrpura, oculto pelo capuz, parecia andar atrás de Peter. Suas botas eram pretas e brilhantes e refletiam a luz dos postes como se estivessem acesos eles mesmos. Gruff saltou e seguiu a figura, até que viu a oportunidade de empurrar a pessoa em um beco deserto. Ela mesma não pensou no quão perigoso fora isso até se ver sozinha com o desconhecido num lugar vazio, embora ainda desse para ouvir sons da rua logo atrás dela. Sem se intimidar, ela bateu o pé e o confrontou. Muito bem, você está nos seguindo. Diga por quê. A pessoa estava meio curvada, de costas, como se demorasse a recuperar o equilíbrio, como se estivesse paralisado de surpresa ao ser pego. Talvez fosse uma pessoa velha, mas algo dizia a Gruff que era só um recurso dramático. Ela colocou a mão na espada e se preparou para puxá-la e para fazer o maior escândalo que pudesse, atraindo a atenção de guardas, ladrões, camelôs e quem quer que estivesse por perto. Lentamente, ele se virou e a olhou. Ela viu olhos incrivelmente verdes brilharem no escuro e então viu um sorriso. O homem parecia aliviado em vê-la e baixou o capuz do manto, mostrando o rosto. Gruff viu um rosto perfeito, emoldurado por cabelos pretos e lisos até o pescoço, os olhos mais verdes que já vira e um sorriso que tinha um misto de encanto e maluquice. É você, disse ele. Nós nunca nos encontramos. Encontraremos. Isso é ótimo. Com você eu posso falar. Gruff ficou nitidamente confusa e imaginou que esbarrara com o biruta. Então fale, por que está nos seguindo? Ah, isso. Não, eu não estou seguindo vocês. Gruff continuou parado olhando para ele. Tá, estou, mas só um pouquinho. É tipo hobby, sabe? Tenho muito tempo livre, nada para fazer. Gruff olhou-o mais atentamente. Percebeu que ele tinha anéis de ouro e pedras preciosas, e a roupa por baixo do manto era fina e certamente muito cara, assim como as botas brilhantes. Isso a deixou ainda mais confusa. O homem deu alguns passos na direção dela. Eu não posso ficar muito. Nossa, você é igualzinha ao que ela dizia. Ela quem? Ele pareceu perdido por um tempo, então balançou a cabeça rapidamente, voltando ao que queria dizer. Apenas escute. Ele irá atrás dos clérigos primeiro. Um grupo mais animado passou na rua atrás de Gruff, fazendo barulho e dando gargalhadas. A elfa olhou para trás por uma fração de segundo, achando serem assaltantes. Quando voltou a olhar para frente, estava sozinha novamente. Ok, disse para si mesma. Isso foi esquisito. Olhou em volta, já dando passos para trás, a mão ainda no cabo da espada para qualquer eventualidade. Assim que alcançou a rua, pôs-se a correr.
Peter estava comprando um saquinho de amendoins quando Gruff trombou com ele, dizendo que tinham que voltar para a estalagem. O susto o fez derrubar um monte de amendoins e ele queria comprar outro saquinho, mas ela não deixou. Juntos, correram de volta para a estalagem. O que aconteceu? Achei um maluco que deve estar seguindo a gente. Era um esqueleto? Perguntou Peter, correndo para alcançá-la. Não, era um cara lindo, mas parecia meio perturbado, coitado. Chegaram em alguns minutos na estalagem. Procure por Hit, disse Gruff. Eu vou ver a Vanna e a Joab. Eles subiram as escadas em passos largos e cada um foi para um quarto. Gruff entrou no quarto que dividia com as duas moças e o encontrou vazio. Em cima da cama de Vanna tinha um bilhete com uma pedra em cima. Peter voltou correndo e viu Gruff com o papel na mão. Hit ainda não voltou, disse ele. O que é isso? É um recado da Vanna, disse Gruff, ainda terminando de ler. Ela está avisando que foi num trabalho com Morrissey e deve voltar amanhã de noite. Gruff amassou o papel e o jogou frustrada para o lado. Que droga! Não podemos contar com aquela tonta agora. Contar para quê? Perguntou um perdido Peter Paul. Do que se trata, afinal? O tal sujeito que encontrei falou. Ele irá atrás dos clérigos primeiro. Precisamos achar Joab e torcer para Dirk estar bem. Quem irá atrás dos clérigos? Quis saber Peter. Sei lá. Gruff, você não falou que esse cara era meio perturbado? Então, por que estamos levando em consideração o que ele falou? Gruff cruzou os braços, sem ter uma resposta. Fez aquele biquinho de quando ela não sabia o que dizer. Olha, foi um dia longo e estamos cansados e famintos. Peter a guiou delicadamente para fora do aposento. Vamos jantar. Aposto que Hit e Joab estarão aqui a qualquer momento. E assim fizeram. Estavam mesmo famintos e trocaram algumas teorias sobre o esqueleto e o bonitão meio pancada, enquanto devoraram 2 frangos e muitas batatas, tudo bem apimentado. Quando terminaram, pediram uma jarra de vinho e tomaram lentamente, pois não queriam ficar nem bêbados, nem sonolentos. As horas passaram, a noite avançou e nem Hit, nem Joab apareceram. Peter não estava mais sorridente. Tinha aquele vinco entre os olhos que dizia que algo estava muito errado. Eles não virão, disse ele. Se pudessem, já teriam vindo. Algo aconteceu. Gruff olhou com os olhos verdes preocupados. O fato é que não tinham ninguém para ajudá-los. Dirk e Romano estavam fora por alguns dias. Vanna também. Acho que teremos que resolver isso nós mesmos, disse a elfa, levantando-se da mesa. Muito obrigada e até o próximo capítulo.